Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, penúltima rodada, 37ª rodada. E nesta terça-feira, dia 3 de dezembro, compadre, chegamos no último mês do ano. O tempo passa rápido. E quanto mais experiente você vai ficando, parece que mais rápido o tempo passa. É engraçado. O tempo passa, na verdade, na mesma velocidade. A gente que quando é jovem não percebe, né? Porque como tem muitos anos pela vida, não percebe. Muitos anos pela frente, né? Não percebe. E aí quando tu vai ficando mais experiente, tu vai vendo que já não tem tantos anos assim de vida e tu acha que o tempo está passando mais rápido, né? Mas muitos dizem que realmente está passando mais rápido mesmo, por diversos fatores. Bom, cada um com a sua teoria. E nesta terça-feira, em jogo único, abertura da 37ª rodada, tivemos o confronto por vaga na pré-Libertadores. Porque lembrando, é G8, né? Virou G8, porque o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, o Botafogo a Libertadores, os dois estão na parte de cima da tabela. As 6 vagas para a fase de grupos já está preenchida, são Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fortaleza e São Paulo, já estão preenchidas e faltam 2 vagas para a pré-Libertadores, que está sendo disputada por 3 times. Corinthians e Bahia, que é esse jogo que a gente vai falar, e Cruzeiro, que tem um jogo em casa contra o Palmeiras, que pode definir o título do Botafogo. O Botafogo joga contra o Internacional fora de casa, e o Cruzeiro, que é o outro time, né, que está disputando pela pré-Libertadores, joga contra o Palmeiras. Palmeiras que está brigando por título com o Botafogo. Então, um jogo importantíssimo. E esse jogo que a gente vai falar também foi de muita importância. Corinthians 3, Bahia 0. Corinthians 3, Bahia 0. Eu vou dizer de cara, justo. E meu amigo torcedor do Bahia, que me acompanha há anos, a torcida do Bahia acompanha há anos o canal que resenha com Magalhães, eu não vou ficar falando eu avisei, não vou falar nada disso. Agora, 2 coisas eu preciso falar. No último jogo que o Bahia conseguiu triunfo, foi em cima do Cuiabá, se eu não tiver enganado, de vitória, de virada, eu disse, se o Bahia jogar dessa maneira, vai tomar um saco do Corinthians. Vocês estão lembrados que eu falei? Se o Bahia jogar igual jogou contra o Cuiabá, vai tomar um saco do Corinthians. Chegou a ser uma goleada, foi 3-0, para alguns 3-0 já goleada. Mas o Bahia poderia ter tomado uns 5, 6. Olha, poderia ter tomado uma cipuada daquela doída o Bahia. Essa é a primeira coisa que eu tenho que falar. E a segunda situação. Cara, eu sei que o Rogério Ceni tem muita culpa em muitas coisas. Mas a culpa não é só do Rogério Ceni. A culpa é do Grupo City também. O Grupo City está essa junção de erros igualzinho ao Rogério Ceni. E hoje, cara, aconteceu algumas coisas nesse jogo que, olha, precisa ser revista por todo mundo. Pela comissão técnica, pela direção e pelos próprios jogadores. Eu vou dizer, vou pegar uma situação desse jogo que vai resumir o que é o Bahia nesse final de campeonato. O Bahia se livrou de tomar um saco e eu vou ser bem sincero, o time do Bahia, jogadores, comissão técnica, Grupo City, não vê a hora desse Brasileirão acabar. Estão botando a mão pro céu que só falta uma rodada. Porque o time desmanchou.
o time do Bahia desmanchou. O time do Bahia que está jogando essa reta final tranquilamente seria rebaixado. Tranquilamente seria rebaixado. Corinthians 3, justo, muito justo, e eu falei isso, que o Corinthians ia ganhar. Corinthians 3, Bahia 0. Eu vou te falar mais, meu amigo torcedor do Corinthians e do Bahia. O Corinthians jogou tranquilo. Não sei se a torcida do Bahia vai concordar comigo, mas o Bahia ganhou de 3-0 fácil, sem fazer muito esforço. O Bahia não fez, o Corinthians não fez muito esforço para meter 3-0. Não fez mais, porque teve situações, goleiro defendendo, bola passando rente à trave. Mas o jogo, na minha opinião, foi fácil para o Corinthians. Mais fácil do que o Corinthians imaginava, na minha opinião. Então, vamos falar sobre esse jogo, sobre a classificação. Então, Corinthians 3, Bahia 0. E foi pouco. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Timão, meu amigo torcedor do Bahia, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá no seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política e de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do grupo de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos aqui logo para a classificação. Bom, com esta vitória, o Corinthians ultrapassa o Bahia. O Bahia começou na 7ª colocação com 50 pontos e o Corinthians na 8ª também com 50 pontos, mas estava perdendo no saldo de gols. No saldo de gols, não, no número de vitórias. O Bahia tinha 14 triunfos e o Corinthians 13. Agora, os dois têm 14... Os dois agora têm 14 triunfos. Porém, o Corinthians tem 53 pontos. Então, o Corinthians está ali com 53 pontos. Já está classificado? Não. Porque o Bahia também pode chegar aos 53 pontos. Supomos, na próxima rodada, se o Corinthians perder e o Bahia ganhar, o Bahia passa o Corinthians de novo. Porque o Bahia fica com 53 pontos, só que com 15 triunfos. Ainda tem o Cruzeiro que vai jogar contra o Palmeiras. O Cruzeiro pode, se ganhando do Palmeiras, chegar a 52 e ganhando a última rodada chega a 55. Ou seja, ainda pode ultrapassar o Corinthians caso o Corinthians não ganhe a próxima partida. Então vamos lá. Para o Corinthians estar matematicamente classificado para a pré-Libertadores, o Corinthians precisa de um empate. Tá? Se o Corinthians empatar, chega a 54 pontos. O Bahia só vai conseguir chegar a 53. Então, o Bahia, se empatar, não vai precisar de resultado de ninguém. Empatou, tá na Libertadores. Porque o Bahia só vai conseguir chegar a 53 e o Cruzeiro, mesmo que ganhe as duas, chega a 55. Até passa o Corinthians. Mas o Corinthians não perde a posição para o Bahia, porque o Bahia só consegue atingir 53 pontos. E o Bahia? Bom, o Bahia tem que ganhar a próxima, né? E tem que secar para esta rodada o Cruzeiro não ganhar. Se o Cruzeiro empatar nessa rodada com o Palmeiras, o Cruzeiro vai a 50 pontos. Fica com 14 vitórias. Fica com 13 vitórias. O Corinthians vem na frente. Ou seja, se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, o Bahia... Quer dizer, se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, o Cruzeiro passa o Bahia. Se o Cruzeiro empatar com o Palmeiras, o Bahia continua na frente do Cruzeiro. Então o Bahia tem que secar o Cruzeiro, que deve jogar na quarta ou na quinta-feira. Não tenho certeza. Então, para o Bahia, ainda tem chance. O Bahia tem que, primeiro, secar o Cruzeiro. Ah, mas se o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro passa o Bahia. E aí o que o Bahia tem que fazer? Na próxima rodada, ganhar para chegar a 53 pontos e torcer para o Cruzeiro não ganhar.
torcer para o Cruzeiro não ganhar. Ainda dá para o Bahia, mas agora vai ter que secar o Cruzeiro. E se o Cruzeiro ganhar, o Bahia vai ter que ganhar e contar com a derrota de alguém, ou de Corinthians ou de Cruzeiro. Bom, o próximo jogo do Corinthians é fora de casa contra o Grêmio. Grêmio que não tem chance de pré-Libertadores, o Grêmio ali já está livre do rebaixamento, está simplesmente cumprindo tabela. O Grêmio está aqui com 44 pontos, está ali praticamente garantido na Sul-Americana. Vai ser um jogo de despedida do ano para o Grêmio. E o Bahia joga em casa contra o Atlético Goianiense, o último colocado, né? Dependendo do que aconteça no jogo Cruzeiro e Palmeiras, a torcida do Bahia tem que lotar, porque aí o Bahia só vai depender dele. Se o Cruzeiro não ganhar, o Bahia só depende dele. Basta o Bahia ganhar o Atlético Goianiense, que está na Libertadores. Amanhã é um jogo difícil para o Cruzeiro. Pode acontecer tudo. Tá? Pode acontecer tudo. Inclusive o Cruzeiro perder. Tá? Palmeiras, que o Palmeiras está brigando pelo título. Se o Palmeiras ganhar o jogo amanhã do Cruzeiro, não acaba o campeonato. Vai para a última rodada. O Palmeiras está ainda com chance. Então, pode acontecer do Palmeiras ganhar do Cruzeiro. E aí o Bahia joga em casa a última rodada, apenas dependendo dele. Aí vamos aqui para o jogo, cara. A gente pega os números. 18 chutes do Corinthians, 7 em direção ao gol, mais posse de bola do Corinthians, precisão dos passos, os dois muito parecidos, quase 90%. Faltas, o Corinthians fez 12, o Bahia fez 13. Cartões amarelos, 2 para o Corinthians, 4 para o Bahia. Impedimentos, 3 para o Corinthians, 1 para o Bahia. Escanteios, 7 para o Cruzeiro, 4 para o Bahia. Ou seja, todos os números estão a favor do Corinthians. Tem alguém em sã consciência que ache que não foi merecido? Em momento nenhum do jogo, o Corinthians deixou o Bahia dominar. Em momento nenhum o Bahia conseguiu dominar. O que aconteceu em parte do jogo foi um equilíbrio. Agora, vamos ser direto. O Bahia é arame liso. Não machuca ninguém. O Bahia não machuca ninguém. O Corinthians está muito encaixado. O Corinthians está solto. O Corinthians está leve. As jogadas saem naturalmente. Eu nem vou falar que o Bahia está carregando a geladeira nas costas, porque o Bahia nem força para carregar a geladeira, o Bahia tem mais. O Bahia esgotou todas as possibilidades. Tática, técnica, individual, concentração. E o Corinthians ganhou, na minha opinião, com facilidade, com extrema facilidade. Esse jogo poderia ter sido 5-6. Esse jogo poderia ter sido 5-6. Com extrema facilidade. Cara, eu vou te dizer o seguinte, como eu falei, o Bahia se livrou de tomar um saco. O Bahia contou com o Corinthians, que não quis apertar muito. O Corinthians jogou tranquilo. Quando o Corinthians apertou, fez. Quando o Corinthians apertava, criava oportunidades. Tática, técnica, individual. O Corinthians foi superior em tudo. E aí, eu falei que eu ia usar um lance para resumir o Bahia. Só que teve tantos lances que eu podia resumir o Bahia, mas eu vou resumir o Bahia em um lance. Cara, teve um lance no segundo tempo que isso é um absurdo. O Bielme tá com a bola e parte para cima do Mateuzinho, que é o lateral do Corinthians. A bola realmente resvala na mão do Mateuzinho. Mas o Biel larga a jogada. O Biel larga a bola. Deixa a bola. E vai reclamar do pênalti. Ele larga a jogada. Meu irmão, isso é um absurdo.
O jogador largou a jogada para pedir um pênalti. Esse é o resumo do Bahia. E aí eu vou te dizer outro resumo. O juiz errou em algumas situações, errou, inverteu algumas faltas, algumas vezes ele dava falta pro Corinthians, e igual, ele não dava falta pro Bahia, aconteceu, e teve um lance, na sequência, teve um lance que não foi falta em cima do jogador do Bahia, e na sequência, aconteceu um lance igualzinho, ele deu falta pro Corinthians. Ou seja, ele inverteu algumas coisas, mal intencionado, ruindade, eu não sei, mas ele inverteu algumas coisas. Agora, você não pode ser tocado pelo adversário, cair e parar e ficar esperando falta. Você não pode a bola bater na mão do jogador adversário, você parar, abandonar a jogada para pedir pênalti. Ainda teve mais alguns shows. O goleiro do Bahia, o titular, se machucou, entrou reserva. O gol do Yuri Alberto, o goleiro, Adriel, acho que é o nome dele, não entendi nada. Ele fechou a linha de fundo e deixou o gol aberto. Não entendi nada. Depois ele até se redimiu, ele fez algumas boas defesas. Ele salvou pelo menos uns 2 ou 3 gols que o Bahia ia tomar. Olha, segundo o Yuri Alberto, ele falhou. Aí o Caio Alexandre, que no início, até a metade do ano, o Caio Alexandre estava zoando todo mundo, rindo, zoando até o time da qual deu moral para ele, antes dele ir para o Bahia, o Fortaleza, ficava rindo, caçoando. Tá jogando nada. Um gol foi erro dele, de domínio errado dele, tá jogando nada. Nada. Hoje não vale a metade do que se pagou por ele. Bahia errando tudo. Hoje eu vejo a torcida do Bahia pedir goleiro, mas se lembra que eu falei isso? Eu falei, cara, esse goleiro que vocês estão pegando do Fluminense, ele é balão japonês, ele vai ter um momento de alta, depois ele vai cair, um abraço. Eu avisei, foram contra mim. Porra, ele jogou no Fluminense, aconteceu. O que está acontecendo no Bahia com ele aconteceu no Fluminense, eu avisei aqui. Mas não. Eu tava com dor de cotovelo do Bahia. Porra. Então, cara, o Bahia fez figuração. Correu para lá, tocou aqui, tocou ali, deu um chute lá, outro chute aqui, chute ali, tentou. Mas não tem centroavante. Jogadores ali na frente limitados, vocês viram que o Tassiano é limitado, agora entenderam quando eu falava. Eu não entendo por que o Luciano Juba, que se destacou no esporte como atacante, quase não tem chance no Bahia como atacante, é só lateral, pô. Cara, pro Biel jogar e ficar pedindo pênalti, largar o jogo, porra, tentava o Juba na ponta, porra. Que no esporte ele jogou muito bem. Então, cara, o Corinthians, com muita vontade, muita disposição, muita tática, muita técnica, jogando leve, jogou fácil. Poderia ter sido 5, 6 com facilidade. E o Bahia? O Bahia corre, toca, mas não tem infiltração, não tem criatividade, parece que já não tem nem muita vontade de tentar inventar alguma coisa. Os jogadores, toda hora não cai, toda hora caindo, pedindo falta. Porra, joga bola, para de ficar reclamando de mimimi. Os jogadores do Bahia estão muito mimizentos, porra. Qualquer toquinho, quer que... Porra, continua jogando, pô. Continua jogando. O Bahia não vê a hora de acabar o campeonato. Eu vou ser sincero. O Bahia vai acabar conseguindo ir para a Libertadores. Se o Bahia for para a Libertadores, não. Você coloca essa pré-Libertadores do Bahia, se o Bahia for, na conta da incompetência dos outros times.
Porque a força absurda que o Bahia faz para não ir para pré-Libertadores é de se comover, é comovente. O Bahia faz uma força fora do comum para não ir para pré-Libertadores. Mas os times que estão atrás também não querem. São mais incompetentes, por incrível que pareça. Olha a quantidade de jogos que o Bahia ficou sem vencer e ainda tem chance de ir para pré-Libertadores. Agora, para terminar, tem que se dar parabéns, né, ao Ramon, que conseguiu aí ajeitar, recebeu peças. O Corinthians está todo endividado, está todo enrolado, mas conseguiu peças ali. Tem um time ali que, com mais alguns jogadores, vai disputar com muita força a pré-Libertadores, vai disputar com a qualidade muito maior 2025. E o Bahia, eu escutei, só para a gente começar a falar de 2025, eu escutei que o Bahia está interessado no centroavante, né, do Criciúma, o Pita, e no rapaz, acho que é no jogador do Ceará, se eu não estiver enganado, o ponta, eu acho que é do Ceará, do Sport, eu acho que é do Ceará. Olha só, amigo torcedor do Bahia, o Pita é bom centroavante. Eu acho que hoje, o Pita, contratando o Pita é titular, fácil. Mas o Bahia não tem que contratar jogador para ser reserva. O Bahia tem que contratar jogador para ser titular. O Bahia tem que contratar um jogador para disputar a posição com o Lucas, para ser titular. Para ser titular no lugar do Caio Alexandre, para ser titular no lugar do Everton Ribeiro, para ser titular no lugar do Juba. Tem que contratar jogador para ser titular. Se vai ser titular ou não, é outros 500. Se vai ser titular ou não, é outros 500. Agora, Eric Pulga, acho que é do Ceará. Eric Pulga é muito bom jogador. Cara, mas ele é igual o Biel, ele é igual o Ademir. Chega ali com o estado de ser titular. Tem que contratar um cara com o estado de titular. Não, esse aqui é titular. Pode até não ser, mas estou contratando ele para ele ser titular. Fazia muito parecido com o que o Flamengo fez quando contratou um monte de jogador. A maioria foi titular, o Botafogo contratou para morrer. Bom, e não pode me falar que não tem dinheiro. O Grupo City tem dinheiro. Agora, talvez o dinheiro do Grupo City não seja para o Bahia, não está muito amarrado no contrato. Vocês estão lembrados no contrato da SAF do Bahia, que vocês me meteram a porrada quando eu falei que 1 bilhão era pouco? Vocês estão lembrados quando eu falei que 1 bilhão era pouco? Talvez seja por isso que o Grupo City não faz isso que eu estou falando. Porque o que eles compraram, o que foi traçado, não é o que o Flamengo fez. O Flamengo não é SAF, mas não é o que o Botafogo fez. Talvez agora vocês entendam o meu ponto de vista. Mas pelo jogo, irmão, Corinthians fácil. Se o jogo fosse 5-0, seria normal. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.